Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4. Se eu puder me ouvir um pouquinho melhor aqui. Livro de Ruth. Aí, melhorou. Está grave ainda. Capítulo 4, versículo 12. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 12. Marca com o dedinho. E com o outro você vai para Gênesis, capítulo de número 38. Nós vamos pautar a mensagem dessa noite nesses dois textos. Uma continuação de outro. Ruth 4:12. Amém? Quem achou, diga amém. Bom pregador tem que dizer isso. Quem achou, diga amém. Foi assim que eu fui ensinado. Ruth 4:12. Diz assim, só o 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Vamos ler de novo. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Todo mundo junto agora. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Pai querido, nessa noite nós te agradecemos, te louvamos por essa palavra e por essa oportunidade, Senhor, honrosa, maravilhosa, do qual eu não sou digno. Mas, Senhor, me sinto muito feliz e honrado por estar mais uma vez diante do teu altar, diante da tua noiva, da tua igreja, e com temor e tremor, sabendo que tudo aqui é muito maior do que eu me achego diante de ti, Senhor, e te peço a graça, o favor imerecido, para poder ministrar ao teu povo algo que venha do teu coração. Desde já eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Ô irmãos, livro de Ruth, nas minhas indagações com Deus, e minhas dúvidas e nas respostas que eu tenho, os momentos mais intrigantes da minha vida, o Senhor me dá ensinamentos, fortes. E já disse para os irmãos que meus heróis da Bíblia mudaram e vão mudando com o passar do tempo, com a faixa etária, você vai observando coisas que você não observava. E é muito bom observar, principalmente, o comportamento de algumas mulheres na Bíblia. Isso não é apologia ao feminismo, pelo contrário. Talvez seja a sensibilidade, imagina eu sensível, mas Deus está trabalhando. E quando eu olho para o livro de Ruth, e olho junto com você lá, sei que você marcou, em Gênesis 38, está falando especificamente da casa de Pérez, Não sei se você já entendeu. Pérez é o filho de Judá e Tamar. Só para contextualizar, para colocar você na história, Abraão, Isaac, Jacó, que você conhece bem, Jacó, Raquel e Lia. De Lia, o quarto filho, Judá. De Judá, essa história que nós vamos contar agora, com algumas nuances que não é muito comum de se contar. Geralmente quem conta a história de Judá e Tamar, puxa para o lado de Judá. E os pregadores aqui que estão me assistindo sabem disso. Sempre vão falar para você não entregar teu bordão, seu cajado, aquela história toda que a gente passou a vida inteira ouvindo com essa temática. Mas hoje, especificamente, nós vamos olhar a história pelo outro lado. Como toda história tem dois lados. E a história de Judá e Tamar, ela é repetida ela é citada pelos anciãos. Em Ruth 4:12, os homens de cabelo branco lá, os senhorzinhos que já viram bastante coisa,
eles olham para aquela história em Ruth 4:12, que é a história de Ruth e Boaz, que as mulheres conhecem bem, né? A mulher já entra na igreja aprendendo a história de Ruth, Noemi e de Esther. Pode não saber nada, mas sabe que, né, tanto uma foi rainha quanto outra foi honrada. Pelo menos isso, né? Toda mulher sabe disso. Toda mulher sonha com aquela cena de Boaz maravilhosa, estendendo a capa, remindo. Dentro dessa história de Ruth 4:12, os anciãos liberam essa palavra depois que a criança nasce, depois da relação Ruth e Boaz. Vai nascer uma criança. E os anciãos, vendo isso, os psicólogos vão gostar. Se Augusto Cury estivesse aqui, ele ia falar que starta na mente dos anciãos o gatilho da memória, como que diz assim, ó, eu já vi essa cena. Essa cena já aconteceu, bem parecido lá atrás, né? E o escritor, o Evangelho de Mateus, olha comigo aí, Mateus, imagina a gente pregar em genealogia. Eu acho que é muito Deus, eu tenho absoluta certeza que não tem participação nenhuma minha nessa história. Abre comigo Mateus, capítulo de número 1. Nós citamos duas histórias. Vou entrar nelas daqui a pouco. Mas tudo é uma coisa só. Tanto a história de Judá e Tamar, tanto a história de Boaz e de Ruth, que vai desembocar em Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que gerou Isaac, que gerou a Jacó, e de Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom Arão, Arão Abinadab, Abinadab Nazon, Nazon Salmão, Salmão Raabe, e de Raabe Boaz. Este de Ruth gerou Obed. Então diga assim: duas histórias, um único ensinamento, tempo diferente, mas continuidade. Diga assim: Deus é Deus de continuidade. E essa frase não é minha. A frase não é minha. Essa frase é do pastor Luiz Hermínio, que eu adotei, que é Hermínio. Se é Hermínio, é minha também, porque eu sou Ronaldo Hermínio. Então eu tomei posse e colhei já no meu espírito. Deus é um Deus de continuidade. E a história de Judá e Tamar, vamos para o Gênesis 38, vem comigo. Gênesis 38. Para quem acompanha a história do Gênesis, houve uma cisão. Vem contando a história dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. O 37 é a história do meu antigo ícone. Ainda é, mas no momento, segundo plano. José, que história linda, né? Todo jovem também sabe a história de ninguém, mas sabe a história de José, que foi governador, e Deus honrou ele, amém, glória a Deus. E na história desses patriarcas, parece que abre um parênteses para a Bíblia incrustar uma história. Parece que não tem nada a ver. Aí entra Judá e Tamar, vai lá para frente. Aí volta José, 39 é José. 37 é José, 39 é José. E o que esse raio de Judá e Tamar está fazendo 38? Ninguém sabe disso. Mas a Bíblia quer nos ensinar alguma coisa. E a história de Judá e Tamar é uma história muito controversa. Os pregadores tradicionais teriam outro foco, mas Deus vai nos dar graça. É a história de uma mulher que ela diz da história que Judá está numa terra, visitando uma terra, está hospedado na casa de um amigo, né? E acha uma mulher e a toma por esposa, e ela tem filhos com ela, e ele toma uma mulher para ser sua nora, esposa de um dos seus filhos. E essa mulher é a Tamar. E diz a Bíblia que Judá, ele dá por mulher ao seu primeiro filho. O nome do seu filho era diga assim, O que quer dizer Diga assim, vigia. Deveria ser aquele que vigia. E a história segue, ela tornou a conceber e dá à luz a um outro filho.
e lhe deu o nome de Onã, segundo filho, que quer dizer forte. Depois ela tem um terceiro filho, a mulher que jurou para si, terceiro filho. E a Bíblia diz que ela estava em Quezibe, diga assim, Quezibe. O que tem a ver? Parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Quando teve, Judá, pois, tomou por esposa para o primeiro filho, a Tamar. Tamar era a esposa do primeiro filho, de Mas diz a Bíblia que era muito, não sei exatamente o que ele faria, nem quero entrar no detalhe. Mas ele era perverso, essa é a expressão que a Bíblia diz. Ele era perverso, e o Senhor tomou para si. O Senhor o exterminou, o matou, e ela ficou sem marido. Até aí, mais ou menos bem, né? Primeiro baque dessa mulher, imagina uma mulher ficar sem marido. Se hoje tudo que uma mulher deseja é ter um companheiro, ter um marido, imagina naquela época que era para a única coisa que a sociedade acreditava que as mulheres serviam, que era para reproduzir, para gerar, e ela sem marido ficava difícil o lado dela, né? Aí diz a Bíblia que Judá tenta pela segunda vez e pega o outro filho, Onã, e dá ela como marido. Só que Onã tem algumas práticas que não agradam muito a Deus, e ele, sem entrar no detalhe, ele não garante a continuidade, da sua descendência. Onã não faz isso porque saberia que o filho não seria dele. Ele não teria o prazer de ser o pai efetivamente daquela criança, já que ele estava sobre uma sentença, uma ordem, que a Bíblia chama de levirato. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10 vai falar isso. Morreu um, o outro tinha que garantir a continuação da família, tinha que assumir a esposa do outro, e ele não faz, ele não assume, e isso também é mal diante do Senhor. Essa era a lei do levirato. Só para você entender, Deuteronômio 25, 5 diz que se ele assim não fizesse, deveria ir diante dos anciãos, dos homens, cabelinho branco da cidade, num lugar público, e eles iam convencer para que ele, olha, continua as espécie, continua a tua família, dá continuidade à tua família, teu irmão morreu, e a herança vai ficar para quem? Tentavam convencer. Se ele não aceitasse, deveria descalçar a sandália dos pés, sentido de vergonha, e essa mulher desonrada cuspia na face dele, sepultura. E a família dele seria conhecida como a família dos descalçados. Vergonha. Mas ele não age assim, nem vai a público e nem assume. Fez o que era mal diante do Senhor. O Senhor extermina o segundo marido. Eu fiquei pensando o que ia passar na cabeça de uma mulher dessa que casou a primeira vez, o marido morreu, já devia estar entupida de Rivotril, falando, meu Deus do céu, não é possível, demorei tanto para casar, no dia que eu casei, o marido morre. Aí eu caso de novo, o outro morre também. O problema está em quem? Está em mim. Diga assim, o problema está em mim. Isso ela pensando. Diz que o problema está em mim. Se casar de novo, todo mundo vai casar comigo. Sou conhecida como uma viúva negra. Vai estar perto de mim e vai morrer. E o terceiro filho, ele seria ofertado para ela, seria prometido para ela, o selar, que quer dizer petição. Mas a Bíblia dá um detalhe, diz que ele estava em Quezibe. Diga assim, Quezibe. Quezibe quer dizer engano, mentira, falsidade. O terceiro seria prometido para ela. Mas você acha que ia acontecer? Não. Jacó já perdeu dois. Jacó olha para... Judá olha para ela e fala assim, se eu der o terceiro, o que vai acontecer? Vai morrer também, amigo. Então deixa ele quieto aqui. Faz o seguinte, Tamar, espera lá na casa do teu pai.
volta lá para a casa da tua mãe, espera um pouquinho lá, mas assim, se veste de viúva, entendeu? Todo mundo que olhar para você vai falar assim, viúva. Na nossa cultura, antigamente, viúva ficava preta. Lembra da Perpétua, né, da novela, né? Guardando a viuvez. De preto, olhava para ela, aquela mulher é viúva. Ou seja, aquela mulher marcada pela morte, né? E quem sabe até pela esterilidade, porque sentenciado, não vai casar de novo, acabou por ali. Deu uma marca na vida dela, de morte. Já matou 2. Quem vai ser o próximo? Você acha que alguém ia se candidatar? Tem alguém candidato aí? Não. Imagina só. Abençoa. Irmão, tem alguma coisa essa mulher é de Deus não. Essa mulher não está com Deus não. Tem algum negócio aí, já matou 2. Acho que eu vou ser o terceiro, rapaz? Tá louco? Só a misericórdia de Deus. E aí, a história segue. E ela vai para a casa dos seus pais e fica esperando lá, fica esperando. Passa um dia, passa um mês, passa um ano, passa-se algum tempo. Historiadores vão dizer que do começo dessa história até o desenrolar se passaram 20 anos, diga assim, 20 anos. 20 anos de sofrimento, de dor, de marca de morte, de sentença de morte e de esterilidade e de falta de perspectiva, até que um dia, eu quero fazer um parêntese aqui, eu não estou defendendo a maneira, o modo que aconteceu. O modo a gente sabe que é um modo muito legal. E nem estou sugerindo a ninguém que faça da mesma forma. Eu estou tirando aqui dessa história os princípios, né? Assim como toda história deve ser resgatada ao princípio que rege ela. Porque é, né, história. Assim como da história em quadrinhos a gente tira o princípio. Assim, quando a gente conta uma história com o filho, a gente tira a verdade daquilo ali. Assim como o doutrinador jurídico, quando vai aplicar a lei, tira o princípio da lei. Não tem nada de mais nisso. E o princípio que o Senhor quer nos ensinar aqui é que um dia ela ouviu falar que o sogro dela ia passar por aquela cidade. Alguém comenta. E ela corre, se veste, se perfuma. Diz a Bíblia que se veste semelhante a uma meretriz, a uma prostituta, e se assenta no lugar onde se sentaria as prostitutas cultuais. Quem gosta de história, as prostitutas cultuais, principalmente de Astarte, Astarote, vivia disso, né? Vivia para garantir que o culto sexual aconteceria em troca de fertilidade. Olha só que coisa, né? E ela estava ali à beira do caminho, se vestiu, se perfumou. Né? Seria pela 4ª vez, a primeira não deu certo, a segunda não, a terceira ficou só no papel. Pela 4ª vez ela fala, não, peraí. Falou, não consultou ninguém, não conversou com ninguém, ficou quietinho, guardando o coração. Foi lá, se vestiu, ficou à beira do caminho. O sogro passou, olhou para ela e, tudo bem? Bonita hoje, né? Será que a gente não se conhece em algum lugar? Não, nunca te vi. E aí, você está aí, eu também estou, eu posso, tal, aí. Já sabe da história, né? Coabitou com ela. Só que ela pede a ele um penhor. Fala assim, tem que me dar alguma coisa aí, Judá. Falou, não, vou te dar um cabrito, vou mandar, o meu amigo está vindo aí. Vou te dar um cabrito em troca dos favores aí sexuais. Bacana? Ela, não, faz o seguinte, deixa uma garantia comigo. E aí os pregadores vão se ater a essa garantia, vão falar, não deixe seu cajado na mão de quem merece, não deixe seu bordão na mão de quem não merece, não deixe aquilo que é teu na mão de não sei o quê. Não é essa a minha temática. Ele realmente deixa o penhor, deixa com ela, aguarda aquilo como garantia. Eles têm a relação e vão embora. Daqui a pouco volta o amigo de Judá com o cabrito. Cadê a mulher que estava aqui? Não está mais. Aí perguntou, mas não tinha um prostituto aqui, pessoal? Um prostituto? Não, que isso? Não, nunca vi. Sumiu. A história segue. 3 meses depois, a mulher está grávida. Parece ser a história de Davi, né? E chegam para ele e falam, Judá, tua nora, cara, aquela mulher, sempre soube que aquela mulher não presta, aquela mulher, aquela dali, cara, tinha alguma coisa nela, tô te falando. Mulher engravidou, Judá, tira ela para fora, mata ela, taca fogo, essa desgraçada, maldita. A mulher fala assim, tudo bem, tacar fogo em mim pode tacar, quer me matar, pode matar.
Vou precisar nem chamar o Ratinho, nem pro SBT. Ó, de quem que é esse negócio aqui? Ó, é o pai da criança. E aí, quando os anciãos, as pessoas olham para aquilo ali, que é a identidade de Judá, Judá olha para aquilo ali e ele fala: agora complicou. E olha a expressão que ele diz aqui, ó, versículo 26. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, portanto, não a dei para selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. De uma forma simples, essa é a primeira história. Diz que ela tem, grávida de gêmeos, nasce 2 filhos a ela. Pérez, que é o que a Bíblia vai se prender, conta a história de que o primeiro ia sair, colocou a mão para fora, a parteira foi, colocou uma fita na mão dele, ele entrou de volta, e em seguida saiu um outro. Coisa rara na medicina, né? Quase que impossível. O segundo sai, no lugar do primeiro, dá o nome a ele Pérez. Pérez quer dizer irromper, é aquele que surge repentinamente, aquele que brota, né? Como que do nada, irrompeu, surgiu, apareceu. Essa é a primeira história. E o que tem a ver com Ruth e Boaz? Tudo a ver. Tudo a ver. Ruth e Boaz é uma história muito parecida. Ruth também era estrangeira, assim como a mulher de Judá. Ruth também desprezada como mulher também de Judá, né, como Tamar. Só que elas vivem em momentos diferentes. Parece que a história está se repetindo, né? Mas existem princípios aqui que precisam ser guardados. Se a gente olhar para a história de Tamar, talvez ela tenha muito para nos ensinar, guardar as devidas proporções. Porque nos dias de hoje, quando as coisas não dão certo da primeira vez, sempre vai aparecer alguém que vai falar: Deus não está nisso, Deus não está nesse negócio. Vamos fazer um teste, se Deus for comigo vai dar tudo certo. Ou quem te disse isso? Pergunta para esse queridão: quem te falou isso? Quem te disse isso? Se der certo na primeira é porque é Deus, se não der, opa, então o Senhor não. Quem falou isso? A história de Judá e Tamar está para provar justamente ao contrário. Na maioria das vezes é assim, mas existem exceções. Eu não quero fazer de exceção a regra, mas quem sabe a tua vida não é uma exceção dentre a tua família. Quem sabe a tua vida não é uma exceção aonde você mora. Quem sabe a tua vida é uma exceção das que você conhece, até dentro da igreja. Quem sabe o teu caminho não é um caminho diferente. Deus tinha para Tamar um caminho diferente, esquisito, e dava nó na cabeça de muita gente, que as pessoas olhavam e não entendiam. Como é que pode? Morreu primeiro, morreu segundo, terceiro não foi dado. Quanto tempo ela esperou a provisão que vinha de Judá? Não vai acontecer, ele disse que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. A representação de Judá nessa história é que Judá, capítulo 37, diz que, antes dessa história, José vai ser vendido. Aliás, o plano não era ser vendido, o plano era ser morto. E quando seus irmãos querem matar Rubem, Simeão, Levi, vão matar esse cara aí, vão matar o sonho aí dele, que esse sonhador mora aí. Judá fala assim, não, faz o seguinte, mata não, rapaz. Se matar, o sangue vai estar na nossa mão. Mata não, mas vende, pega ele e vende. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Espírito de Judá é aquele que está te vendendo. É aquele que você está pondo a confiança, mas ele está te vendendo, mas ele está te traindo, mas ele está te prometendo que não vai acontecer. Confiança aposta em Judá é aquela que não vai acontecer. Está entendendo? Não vai vender. Porque Judá está acostumado a vender. Judá está acostumado a bota esse problema para frente.
Quando ele vê José constituído, acho que ele gelou. Tanto quanto gelou agora. Depois que ele vê o bordão, ele fala: deu ruim. E quando ele vê José constituído no Egito, ele fala: deu ruim, parte 2. De novo, aconteceu. Que coisa. O espírito de Judá é o espírito que está, parece que está te favorecendo, ó. Mas cuidado, hein? Abre o olho com Judá, ele está te vendendo. Ele não quer te dar, parece que ele é o espírito de Faraó, né? Ele não quer te dar aquilo que é a tua herança, aquilo que é a tua promessa. O espírito de Judá é aquele que empurra o problema para frente. Não mata não, mas ó, deixa os mercadores levarem meu irmão aí. Se der problema nosso, isso aí não é problema meu, isso é problema dele. Deixa aqui, cada um vive o seu problema. Tem a condição de resolver e não faz, não serve. Tem a condição de fazer e não faz, omisso, não faz. Tudo que vem à tua mão para fazer, faça. Olha quem está habilitado no reino de Deus. Tudo que vem à tua mão para fazer, faça com toda a tua força que o Senhor te deu. Mas quem não faz, olha os filhos dele, são exatamente como ele. Deveria dar continuidade na semente, mas não faz. Por quê? Deve ter aprendido com o pai, sei lá. Digo eu, não o Senhor. Coisa não é certa. Acredita assim, pode ser, quem sabe? Quem sabe, os filhos de Eli, né? Os filhos de Eli não aprenderam, foi isso que eles viram. O espírito de Judá é o espírito que terceiriza decisões. Você já viu alguém aqui? Vamos resolver isso aqui, senta para resolver. Vamos sentar para resolver? Não, amanhã a gente resolve. Não, deixa, vai empurrando, os anos vão se passando. Passaram-se 20 anos do começo até o final da história. Ninguém resolveu nada. Parece até o espírito que está sobre essa nação. Ninguém resolve nada. Ninguém decide nada. Empurra com a barriga. Isso é espiritual. E está denunciado no mundo espiritual em nome de Jesus. Amém. Não decide nada. Empurra com a barriga. Vamos tentando. Quem sabe um dia. Olha para frente. Quarto lugar. O espírito de Judá não vai passar batido. Diga assim, não vai passar batido. Está pensando o que, Judá? Você está enrolando a menina aí, rapaz. Mas isso não vai passar batido. Não passa batido. E ela consegue com muito custo, com muita força. E o filho é a coroação, é o símbolo maior de todo o esforço que ela faz. Porque Pérez é aquele que irrompeu, surgiu, apareceu com força. E o nome dela está escrito em Mateus, capítulo 1, versículo 3, lá que você leu lá. Volta lá que você vai ver. Mateus 1. Fico olhando aqui o judeu ouvindo essa história e falando assim, peraí. Eu não vou contar uma história dessa não. Tem que contar, está escrito na Torá. Tem que escrever o livro dela, o nome dela, porque ela conquistou, mesmo que na força. Eu fico imaginando que, né? Às vezes a gente fala assim, porque para mim é tudo difícil. Porque você é do reino de Deus. E no reino de Deus as coisas são conquistadas por esforço. Por esforço. E ela conquistou. E tem que colocar o nome dela. Judá gerou de quem? De Tamar. E a mulher anterior de Judá nem o nome tem. Nem interessa o nome dela. 3 filhos perversos. Louco, maluco. Mas o fruto de Judá com Tamar é Pérez. Pérez marca o improvável. Não deveria ser assim, mas aconteceu. Aprove o Senhor, e quem vai discutir com o Senhor? Aprove ele colocar o nome dela. Aprove o Senhor escolher você, cara. Tinha muita gente melhor que você, melhor que eu, então, milhões. Falei que o Blaze ia subir. Muita gente melhor, mas fazer o que? Aprove o Senhor nos escolheu. Ele quis assim. Amém? E por esforço, você vai tomar, você vai conquistar o teu lugar. Está aqui Tamar e Pérez. E essa genealogia do Cristo é muito esquisita. É de dar nó na cabeça de qualquer judeu. Tem uma que foi chamada de meretriz, mas tem outra que realmente era meretriz. E está aqui o nome dela. E tem uma que, meu Deus, tem cada história aqui que... Gente improvável, gente que não tinha
a mínima chance de ser. Gente, talvez você fale assim, mas fulano saiu na minha frente, fulano tem mais preparo do que eu, fulano estudou mais do que eu, fulano o pai dele é pastor, fulano é crente desde pequenininho, e daí? Aprove ao Senhor honrar Tamar. Tamar quer dizer palmeira. Eu não vou falar o crente palmeira, não vou falar disso. Não quero ser comum. Não está em mim isso não. Mas Tamar entendeu que ok para José, foi para o Egito, mas a continuidade seria dada através de Judá. O cetro que o Senhor não ia retirar de Israel passava por Judá. E ela entendeu esse negócio. E se ela saísse daquela posição, saísse daquele lugar, esquece o nome escrito na história, esquece isso. E a gente aprende que tem muita gente trocando de lugar, achando que, né, tá melhor aqui, tá melhor ali, tá melhor lá. Mas, querido, fica no lugar onde o Senhor te plantou, porque é ali que Ele vai te honrar. Amém? O cetro está naquele lugar. E a bênção vai passar por ali, embora antes talvez tenha passado a morte, a decepção, a desilusão, a frustração, e só Abraão para poder compor essa história. Mas vai chegar o dia da honra. Diga assim, vai chegar o dia da honra. Fica tranquilo porque o dia da honra está chegando. Fica tranquilo que depois da morte tem a ressurreição. Depois da morte tem a honra. O profeta passa os 3 dias no ventre do peixe e o Cristo passa os 3 dias no ventre da terra. E ela sofreria na mão de 3. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas... Deixa eu te falar, é impossível você chegar naquilo que Deus tem para você se você não passar pela morte. Você não passar pela dor. E você não passar pela desonra. Se você não passar pela humilhação. Ou para alguns, o pacote completo, tudo junto. Passa de mim, mas quem sabe, né? Quem sabe tudo junto, né? Sindicato dos problemas fez campanha na tua porta. É impossível chegar aonde Ele tem para você se não passar por isso. Essas mulheres conhecem a dor. E aí os anciãos, quando olham para a história de Ruth, capítulo 4, já na Constituição, você conhece a história melhor que eu, não vou me deter aos detalhes, mas os anciãos falam assim, rapaz, estrangeira, mulher firme, mulher de fibra, hein? Olha, me fez lembrar a história de Tamar. E não é que o tal do Boaz, ele era de fato daquela genealogia. E os anciãos falam assim, reconheço uma exceção quando vejo, né? E tem tanta gente hoje que quer, né? Diz que tem visão de Deus, diz que é isso, que é aquilo, quer que tudo seja igual, tudo seja comum. Não vai ser. Deus tem as suas exceções. E Ele faz como quer, porque a obra é dele, não é minha, não é tua, o problema é dele, querido. Ele faz. E a gente tem que aceitar. E o ancião olha e fala assim, não. Tudo não presta, tudo essas mulheres aí que veio de Moab aí, é tudo, ó. Lá. Aí o ancião fala, não. Peraí. Segundo os meus conhecimentos, já vi essa história acontecer. Vai que, né? A mão do Senhor que está sobre isso. E a história de Boaz, ela é diferente, embora elas sejam estrangeiras, elas sejam improváveis. Ambas conheciam a dor, conheciam a humilhação. Acreditaram que havia solução. Tamar foi reconhecida pela sua justiça, mas Ruth foi conhecida pela sua fidelidade. E quando ela pergunta assim, mas o que você viu em mim para me fazer tanta benesse aí? Aí ele diz assim, eu a resgatei, disse, porém, Boaz, no dia que tomares a terra, deixa eu ver se eu estou no lugar errado. É aqui, 2. Respondeu Boaz e ele disse,
Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a sua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Quando Judá olha para Tamar, ele tem que reconhecer, embora ele não queira, não sei se ele gostaria, não, mas quando ele olha para ela, ele fala assim, ele olha para ela e ele vê justiça, ele fala assim, não, ela é mais justa do que eu. E ele faz uma, eu já estava quase para taxar ele, para derrubar ele mesmo, mas eu li uma coisa que mudou tudo. Ele fala assim, não, foi por isso que eu mudei meu filho para ela, porque cara, ia morrer de novo, cara, ela é melhor do que nós. Ele olha para ela e reconhece a excelência do que está dentro dela. E Boaz olha para Ruth e vê a essência de Ruth. E a essência de Ruth é a fidelidade. Essa semana eu aprendi que a essência é aquilo que não muda dentro de nós, que não sofre alteração com as alterações externas. Isso é a essência, é aquilo que não muda em nós, com aquilo que é fixo enquanto que o mundo é variável. Isso é a essência. Aí eu lembro do texto que diz que o Senhor fala assim, ô Israel, eu, Senhor, não mudo. Por causa disso vocês não são o Senhor. Que eu, Senhor, sou o que sou. Eu não mudo. Eu não mudo. E ele vai dizer isso muitas vezes. E tudo acontecia, mas ainda assim, mesmo com aquele estratagema, se o Jordan falar que é estratagema do que ela fez para poder ganhar, engravidar, ele olha para ela e fala assim, tem justiça. E o Boaz olha para aquela que todo mundo olha e vê como desprezada, pobre, olhando a espiga lá, desempregada, fosse hoje estaria desempregada, descabelada, não tinha um shampoozinho para passar, sem maquiagem, estava a Ruth lá sem maquiagem, vestindo uma roupa já batida já, e de repente, olha só que coisa, né? O escritor vai falar assim, ó, versículo, capítulo 2, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém. Versículo 2 e 3. Sim, por acaso, né? Está colhendo espiga lá e Boaz olha para ela e vê fidelidade. Fala assim, ó, a tua essência já chegou até mim. Já me contaram realmente quem você é. E isso foi o que me chamou a atenção. O que me chama a atenção em você não é o que você tem, é o que você vai ter. E o que chama a atenção de Deus em nós não é aquilo que você conquistou, nem o que você ainda vai conquistar, nem as coisas que você ainda terá. Porque Ruth seria rica. Ruth estava diante de um homem, de um grande fazendeiro daquela época. Ela seria a primeira dama da fazenda. A vida dela iria mudar assustadoramente. Ruth estava diante da garantia financeira do futuro dela, da tão sonhada estabilidade financeira. E Boaz olha para ela e falou assim, mas mais bacana quem você é, mais bacana é a tua história, mais bacana é aquilo que está dentro de você. Se você não abandonou tua sogra, cara. Sogra é uma coisa que a gente abandona rápido. Talvez. Deveria abandonar. Entendeu? Se não abandonou, tu não vai me abandonar. Né? Não vai me abandonar. E ele olha para ela e vê fidelidade. E aí, para a gente terminar, de Boaz para Ruth, de Judá para Ruth tem muita diferença. O espírito de Judá é aquele que vende. Diga assim, mas Boaz é aquele que compra. Boaz é aquele que compra. Judá é aquele que empurra o problema, mas Boaz é aquele que resolve o problema. A menina tinha um problema para resolver, ele falou, não, vamos lá para os anciãos, vamos resolver esse negócio aí. Chama os homens, era o que Onã deveria fazer, né? Era a forma com a qual Tamar deveria ser tratada. Agora, anos depois, dentro da mesma genealogia,
Boaz vai mostrar como é que se faz. E ele pega ela e leva para o lugar, a porta para o lugar onde os anciãos se assentavam, e resgata aquela mulher. E faz o que Onã jamais faria. O que o espírito de Judá jamais faria. Para o Judá, ela é vista como uma mercadoria. Mas para Boaz, ela é desejada como esposa. Para Judá, ela era esquecida. Mas para Boaz, ela é lembrada. Fruto de Judá era Pérez, aquele que surgiu, aquele que rompeu da força. Mas o fruto de Boaz é Obed. Não precisa mais de força, porque Obed é adoração. Aleluia. Não por força, nem por violência, pelo Espírito, diz o Senhor. Em Judá, o foco era a ilegalidade e a obscuridade. Em Boaz era a legalidade, era legal, juridicamente correto, e era às claras, de forma revelada. Em Judá a desonra, mas em Boaz a honra. Em Judá ele deu a herança, mas com muito esforço. Boaz falou assim: tudo que eu tenho é teu mesmo, leva. Dá uma espiga para ela. O que ela precisar, leva também. E ninguém reprima ela, o que ela precisar. Tudo que eu tenho eu te dou. Tudo que é meu é teu. Não precisa de esforço. Talvez você estava tentando, se esforçando muito, quem sabe um trabalho na sua vida, dando muita explicação para dizer quem você é. No mundo espiritual já está revelado quem você é. Só você tomar posse disso. Se na terra se fala muito, no céu se fala pouco. Se na terra dão-se muitas justificativas, no céu é só adoração. Amém? E a gente vai migrar desse ponto de vista aí de Judá para Boaz. Não é uma mudança só de geração, não. Uma mudança de governo. Mas elas tinham características comuns em tempos diferentes. Tinham persistência, tinham fidelidade. Lá fora está uma bagunça. Na minha cabeça está uma bagunça, mas eu coloque-se de pé enquanto a gente ora. Ambas conquistaram a herança do Senhor e conquistaram o seu lugar na genealogia. Tamar com muito esforço. Que bom, mulher de fibra. Desistiu no plano A, dizem que tem que ter o plano B. O plano C também furou. Mas o plano D não furou não. Deus tem um plano para a tua vida. Deus quer resgatar promessas que Ele fez na sua vida, que com o passar do tempo a tendência é nos esquecer, mas Ele continua sendo o Deus que prometeu, o Deus que reafirma, um Deus de continuidade. Essa é a palavra-chave, tanto de Judá com Tamar, quanto de Boaz com Ruth, e de tantos e tantos outros. Deus é um Deus de continuidade. Muitas vezes, muitos foram os opositores na genealogia do Cristo. Tanto Abraão, Isaac, Jacó, tudo mulher estéril. Não era estéril, tinha um problema. Sempre tem problema. Problemas sempre haverão. A questão é onde está a promessa. Onde é que está a tua promessa, hein? Onde é que você deixou a tua promessa, hein? Será que você tem guardado a tua promessa? Será que você tem ainda preservado
aquilo que o Senhor te falou no íntimo do teu coração? Eu sei onde está a minha. E eu não abro mão dela. Tamar conhecia o seu verdadeiro lugar. Sabia que poderia gerar mais. E ninguém está ligado em Deus fica em paz, tranquilo, sabendo que pode gerar mais e está gerando menos. Tamar sabia que o seu fruto seria bendito na terra. Ruth também sabia. O teu fruto vai ser bendito na terra e vai abençoar a outras gerações. Vai ser resposta de oração para muita gente. Quando Obed nasce, para a gente terminar, as mulheres diz que Noemi toma no seu regaço a criança, né? Obed. E em vez das mulheres falarem que olha o filho da Ruth, elas falam assim: poxa, Noemi, como o Senhor te restaurou, hein? Noemi, Noemi, como se o filho fosse dela. Mas a restituição era dela. Eles olhavam para o filho e falavam assim: Noemi, tua casa é abençoada, o Senhor tem misericórdia de você mesmo, hein? Estava aí desprezada, essa promessa aí estava esquecida, essa igreja aí estava onde ninguém achava que ia dar em nada. Rapaz, é maravilhoso o que Deus fez na tua vida, hein? Aleluia! Olha que coisa, hein? Todos que olharem para o produto do teu milagre vão glorificar imediatamente a Deus. Aleluia! Vão saber que foi Deus que deu. Amém? Se você, assim como eu, era um desses improváveis, curva a tua cabeça, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. E aí você vai fazer daqui a pouquinho você vai fazer a sua melhor oferta. Não uma oferta forçada. Você vai dar para Deus aquilo que é o teu melhor. Não preciso ficar aqui gritando, implorando, nem pedindo para... Só tem uma coisa para te falar. Na medida que você mede, você vai ser medido. O resto é com você e Deus. Pai querido, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos por essa palavra simples, rápida, talvez objetiva, do qual nós não somos dignos, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que teu povo possa vencer essas armadilhas, assim como Tamar venceu, Senhor, assim como ela não se prendeu às promessas e às incertezas de Judá, foi atrás de seus objetivos e deu continuidade àquilo que era a promessa, aquilo que era a genealogia do Cristo. Deus tem um compromisso com aqueles que dão continuidade, com aqueles que se apresentam para continuar, porque Ele disse que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de continuidade, o Deus dos nossos pais, o Deus que era, que é e que também há de vir. O Senhor tem um compromisso com a continuidade firmado, Pai, tanto na nossa vida pessoal quanto a igreja. O Senhor disse que nós estaríamos aqui nessa terra como continuidade daquilo que foi feito até um dia celebrarmos nos céus, Senhor. A igreja é a prova da continuidade do teu amor, Senhor. A igreja é a representação do teu amor na terra. É o fruto do teu amor na terra, Pai. Chama-se Igreja de Cristo. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos reivindicar tudo aquilo que é a promessa que foi dito sobre as nossas vidas. Chamar para nós, Senhor, aquilo que é a nossa parte, a nossa herança, nosso pedacinho na história. Assim como Tamar teve a dela, Ruth também teve a dela, Boaz também teve a dele. E cada um cumpriu efetivamente o seu papel. Cada um de nós queremos cumprir o nosso papel no reino de Deus, Pai. Nem a mais, nem a menos. E a minha oração nessa noite é que o Senhor posicione, Pai, a tua igreja nessa noite, cada um o seu efetivo papel. Permanecer naquilo que foi chamado, como o apóstolo vai dizer,
E havendo feito tudo, Senhor, permanecer firme. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor.